Meu nome é Angélica, sou aqui da programação do Sesc Campo Limpo. É um prazer recebê-los, com muita honra, muito orgulho. É a nossa terceira edição do Educapão aqui na unidade, dessa parceria, que é uma parceria muito bonita, muito frutífera, né, aqui para o nosso território. Acho que o Sesc Campo Limpo ele tem essa característica, né, de acolher, de abraçar as propostas do território no qual a gente está inserido e de acolher, né, eu não sei se vocês são o público que está sempre aqui com a gente, né, mas a gente tem uma juventude bastante participativa e bastante ativa aqui na unidade todos os dias. Então a gente fica muito feliz de poder receber esse projeto todos os anos aqui na unidade conosco, né, de poder contribuir. Então, hoje a gente tem a mostra cultural, que foi o resultado, né, dessa terceira edição. Ela foi toda proposta pelos jovens, né, não só proposta, mas toda realizada, né, literalmente, pelos jovens, com auxílio, né, dos educadores, das educadoras aí, que acompanharam todo esse processo. E espero que vocês gostem, que vocês fruam. Com certeza vai ser um momento muito bonito, né, que eles se prepararam muito, estão ansiosos para apresentar para vocês, eu também estou ansiosa para assistir. E é isso, então acho que teremos uma noite muito bonita, muito emocionante pela frente. Tá bom? Agradeço muito poder estar com vocês e que vocês estejam aqui com a gente. Obrigada. Obrigada, Angélica. Boa noite a todos e todas. Vocês estão bem? Antes da gente começar, eu queria pedir para quem estivesse aí em cima, vir aqui, ó, para a gente preencher a nossa plateia, porque a gente vai ter um desfile. Então, o estilo Fashion Week, quem nunca foi no Fashion Week? Todo mundo já foi, né? Mentira, ninguém foi. Mas é legal ficar aqui, ó, por aqui, para vocês terem. Vem aqui, gente, fiquem à vontade, por favor. Isso, muito obrigada. Muito obrigada, Angélica. É a quarta edição. Eu falei que era a terceira, mas é a quarta já. É a quarta já. Agora sim, boa noite. Aline, seu microfone, fica à vontade, Aline. Olá, boa noite. Estamos felizes pela presença de todos vocês aqui presentes essa noite. O Sesc Campo Limpo e a Pauta Periférica têm a honra e o prazer de apresentar a primeira edição da Mostra Cultural Educapão. É um evento que reúne produções de jovens, educandos e educandas do Clube de Educadores Educapão. O Clube de Criadores Educapão é um projeto que há 10 anos eu criei, né, desenvolvi uma metodologia. Eu sou Gisele Alexandre, sou idealizadora e coordenadora pedagógica, e nesse projeto a gente trabalha a cultura e a comunicação, usando como pilares as vivências de ancestralidade e territorialidade dos jovens, para que eles possam criar suas próprias produções. Eu me chamo Henrique, sou um dos educandos da turma de 2026. É isso, né? É isso. É isso. Salve de palmas para Henrique. Muita honra de dividir esse palco com você pela primeira vez. Quem sabe essa seja só a primeira? É isso mesmo, Gisele. Então vamos começar? Vamos. Essa turma de 2026, então desde 2023 a gente faz esse projeto aqui, né? E em 2026 a gente teve uma turma muito apaixonada, né, Henrique? Manda um beijo pra Juliane. Beijo, não queria mandar não vou mandar somente um beijo para ela, mas sim para todos os meus amigos e amigas que participaram comigo desse evento desse clube de criadores do Educapão. Um beijo para as meninas incríveis que eu conheci, amigas, Júlia Rocha, Júlia Souza, Lorena e Yasmin Jade Beatriz. E também um salve para a rapaziada Gustavo da Costa, Rodrigo, Charles, Matheus e
É isso mesmo. Então são 15 jovens, salva de palmas para os nossos jovens. E aí eu não poderia deixar de agradecer, né, as educadoras, a minha equipe pedagógica que faz esse projeto acontecer. Então, uma salva de palmas para a Rose. Cadê a Rose? Salva de palmas para a Jatobá, para a Madu e para a Samara. São mulheres que fazem o projeto acontecer. E aí é isso, né? Hoje a gente vai conhecer 4 projetos que são de múltiplas linguagens, múltiplos estilos, que foram criados em grupo por esses 15 educandos, né? E aí eu já quero aproveitar que para quem não conhece o projeto, vai lá no Instagram, @Clube Educapão, e segue o nosso trabalho para vocês conhecerem. A gente vai começar a soltar alguns outros projetos deles em vídeo, então vocês acompanham lá. Agora sim, vamos começar? Vamos! O primeiro projeto de hoje é o Hip Hop em Casal, apresentado pela dupla bem romântica, Beatriz e Gustavo Garcia. Isso aí, fala um pouco sobre o projeto. O Hip Hop em Casal é uma série de 3 vídeos curtos publicados no Instagram e TikTok que utilizam o movimento hip hop como ferramenta de conscientização social, valorizando a cultura e fortalecimento da identidade periférica da zona sul de São Paulo. O projeto busca dar visibilidade aos moradores dos territórios, mostrando suas realidades através da música, da cultura urbana e do jornalismo periférico. Também pretende conscientizar públicos externos sobre as desigualdades sociais e culturais nesses espaços, ampliando a visibilidade das periferias da Zona Sul. Pode soltar, Jatobá. Ai, não vou. Pensei que eu tava. O som não tá bom, não, hein? O som tá saindo no projetor, né? Não tem como sair lá, não, né? Na caixa de som. Tem como sair o som aí? Eu acredito que seja aqui.
Maria e o Gustavo são um casal. Do nosso... Temos dois casais, né? No nosso projeto esse ano. 60% do jovem que Foi? já sofreu violência. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. Aqui é o Gustavo, mas eu sou sobrevivente. Bom, eu estou aqui na organização de Santa Amara, como vocês podem ver, porque eu vim aqui falar sobre a música capítulo 4, versículo 3, e ela tem muita coisa para ensinar pra gente. O mundo que a gente vive está rodeado de droga, violência, e o Mano Brown ensina a gente como ser um preto tipo A. Nessa música ele fala sobre o preto tipo A e viu que se perder nas drogas. Eu vou explicar um pouco o que é o preto tipo A para você. Preto tipo A nada mais nada menos do que um cara que era visto como um cara muito bonzão. Ele era o cara que buscava na noite da escola, era exemplo para todo mundo aqui, mas aí ele foi lá, começou a se envolver com os manos, e aí ele se perdeu nisso. Começou a usar muita droga, começou a se envolver com muita mina, e isso acabou levando ele para morar na rua, já alguns anos depois. Mostrou que o vício acabou com a moral que aquele cara tinha. Ele virou um viciado e vai explodir. Ficou inofensivo. E aí o Mano Brown perguntou, será que é assim que eu deveria estar? E não é assim que você deveria estar. Bom, muitas vezes a gente foi ensinado a não entrar em certos lugares, a não fazer certas coisas, por meio de ser quem a gente realmente é. Mas a gente não precisa ter vergonha da gente. A gente não precisa ter vergonha do nosso cabelo, da nossa pele, da nossa cor, da nossa raça. A gente não pode ter vergonha de nada. A gente tem que se expressar e ter que ocupar os lugares que qualquer um pode ocupar. Entendeu? Você não pode ter vergonha de quem você é. E ser um grande tipo é ser isso. É você enfrentar cada dia mais o racismo, é você lutar pelos seus futuros, porque você não tem passado a lutar por você. Ela chegou a sua hora e você pode a sua parte. Aí, se você sente um pouco o bagulho que eu falei aqui, ou você quer comentar, pode falar alguma coisa, mas segue a gente e curte pode dar também. E aí, não é só isso não. No nosso próximo vídeo a gente tem uma entrevista muito especial, uma pessoa que vem muito sobre o bagulho, hip-hop. Que aqui é um hip-hop casal. Então segue a gente. Aí, pessoal, tem um recado para vocês. Segue nós! Segue nós! Então, o áudio está um pouquinho alto, né? Mas dá pra entender, né? O que ele falou. É isso, né? Liberdade de expressão dos poucos direitos que o jovem negro ainda tem, né? Quem não conhece essa frase? Então, é isso pro terceiro vídeo. Esses vídeos vão ser postados a partir da semana que vem, eu acho. E aí, a Samara é a mentora, que foi quem orientou esse trabalho. Pode soltar. E aí, pessoal, vim aqui trazer um negócio interessante para vocês. Vocês sabem o que é a Liberdade de Letícia? Eu vou apresentar ela hoje. Ela só é a maior rapper desse lugar aqui. Ela é simplesmente uma pessoa fenomenal que sabe de bagulho tudo. É a Casper. Aí, comenta a vivência aqui no teu bairro. Olha, que é muito chato porque, sei lá, uma professora de uma criança aqui, tipo, é muito diferente as coisas organizadas bastante de como era quando a gente ia pra casa, a gente não entender como é que faz.
Então vocês perceberam, né? Um vídeo mais rápido, um vídeo que traz informação, que tem um nível de edição. Então, essas são técnicas que a gente ensina no Clube de Criadores do Capão. É isso? Vamos para o segundo projeto? O segundo projeto foi produzido pela Ali, Matheus, Júlia Rocha, Júlia Souza, o César e o Gustavo da Costa. É um mini documentário chamado Pés no Chão, Rap Rua, que conta a história de 3 artistas do rap: Mandacaru, o Macabro e a Violeza. A partir de entrevistas, os artistas narram suas trajetórias pessoais e artísticas, revelando como suas vivências nas periferias moldaram as suas obras. Entre relatos sobre a infância, juventude e o processo criativo, eles expõem o impacto da marginalização social e econômica em suas comunidades. A produção destaca um instrumento de denúncia e resistência, mostrando como as letras se tornam registros de uma realidade invisibilizada e, ao mesmo tempo, uma forma de afirmação cultural. Vamos assistir? Vou sentar aqui. Então, meu nome é Lourdes de Santos, mais conhecido como Mandacaru. Eu tenho 16 anos, eu nasci no interior da Bahia, em Ilhéus, e atualmente eu resido no Parque do Lago, na zona sul de São Paulo. Eu sou lyricista, eu sou poeta, eu sou MC de batalha. O Mandacaru, ele é um cacto que só cresce no Nordeste do Brasil, tá ligado? E tipo, como eu já vi de um lugar que era muito carente da arte, então que foi fazer uma metáfora de como se eu fosse o Mandacaru e o rap e a arte fosse a água que eu guardo dentro de mim. Só pelas coisas que eu já fiz até agora com esse vulgo, acho que não tem, mas não dá um pé atrás, não tem como trocar, mas acho que você tem que ser Mandacaru até a morte agora. O ponto-chave de eu começar a me aproximar da arte foi o meu irmão. Uma vez, acho que eu e meu irmão estavam fazendo as coisas de casa, lavar louça, lavar e tudo mais, e ele colocou um rap na TV do ZRN, que era, o rap falava de skate, falava de grafite, essas coisas, e foi quando eu ouvi, eu falei, mano, é isso que eu me identifico, é isso que eu quero pra mim, tá ligado? Acho que é isso que eu quero viver, e sem saber, já foi o ponto pra começar a viver a cultura do hip hop. A minha geração do rap, cara, eu enxergo como, querendo ou não, ela não é muito diferente das outras, tá ligado? Acho que vai mudar a roupa, vai mudar o vulgo, pode mudar a história, pode mudar os equipamentos, pode mudar tudo, mas querendo ou não, nunca vai ser algo tão diferente, porque como o próprio Freud falava, é o camaleão adaptado à fluência, tá ligado? Porque eu acho que o ato do rap do hip hop é isso, assim, de saber se encaixar e se moldar ao lugar, tá ligado? Então o rap acho que nunca se baseia só no estilo de vida, só no jeito de pichar, só no instrumental com uma batida, tá ligado? O rap é o estilo que você vive, é a sua roupa, é o jeito que você fala, é o jeito que você transmite seus sentimentos, tá ligado? E eu canto todos os tipos de vertentes que imaginar. Até as que eu não conheço, até as que eu não sei, eu vou buscar saber de como eu vou trazer ela pra mim, tá ligado? Porque só de vir do gueto, só da cultura que eu tenho, tudo que eu faço é rap. Só de eu nascer, só de eu viver, só de eu respirar, já é um rap. Já cansei de amar, já cansei da dor, de me atacar, pra me decompor, pra me decair, pra me diminuir, pra usufruir, pra inexistir, pra entender o cárcere privado, zarpado, e mais eu terra secas caído, acuado, machucado ou embate do basquiate, ou baqueado, basque, enquanto sou eu que mastigo os craques ou vidros, enquanto meu pulso aqui tá ferido, entrelaçado às facas cruzadas, são fogos cruzados, ou pedaços de meteoritos caindo em conversas apagadas. O rap, atualmente,
fazer, tá ligado? Mas com certeza no passado, mano, alguém teve que tomar muita porrada de policial pra gente estar vivo hoje, e a gente também vai estar tomando muita porrada de policial pra ter alguém no futuro fazendo a mesma cultura e as mesmas coisas, tá ligado? Eu gosto de produzir de tudo mais um pouco, e tem coisas que eu sei que eu não vou nem tirar da caixa, que eu não vou nem salvar, mas só por prática, só por experimentar. Colocar baterias ali, o hi-hat, mas tipo, no final eu ouvi escutar e falar, tá bom, pratiquei, nem salvar e por aí vai. Eu geralmente não procuro meus beats, tá ligado? Eu não procuro meus beats. Então eu quero que ele tenha o máximo de atmosfera possível, tá ligado? Acho que eles têm que, do rap, ter que se unir e se abraçar com outros produtores, fazer outras colaborações com outros rappers, com outras pessoas de arte visual e por aí vai, tá ligado? Só que às vezes é bom você colocar sua própria ideia em prática, que você também pode ajudar outra pessoa com essa mesma arte que você faz e vice-versa. Aí, peguei esse trecho. Eu peguei aqui, escuto o Herbert Monte, isso vai ser incrível. E aí tem uma faixa chamada Cicoro, que é essa aqui. Enfim, eu gosto desse beat, eu gosto muito de ser chapa na cabeça, até pra... Entendeu? Eu já vou pensando em doce lá. Aí eu vou pensando nesse flow e vou escrevendo. Vou ver o que vem. Sou Humberto, vulgo com Macabro, eu tenho 30 anos, aqui da Zona Sul de São Paulo, mais precisamente Cocaia. E o que diferencia Humberto do Macabro são as coisas que eu, Humberto, já sinto, né? Só que de uma forma extremamente amplificada, caricaturada. Eu comecei a produzir rap em 2011. Eu abri a internet, fui atrás do programa, baixei, instalei, não entendi nada e ficou por isso mesmo. Aí eu comecei a fazer o curso de computação gráfica, um dos meus colegas lá, ele comentou que ele usava o FL Studio, tá, para fazer trap. E a partir disso eu comecei a mexer nele mesmo e falei, ok, eu vou entender essa parada. Eu entendi essa parada. Aí estou aqui desde então. Uma temática muito recorrente nas minhas canções são assaltos violentos, por exemplo. Essas coisas de vivência, né? Tipo, de ver assalto mesmo, normal. De ver gente morrendo, sabe? Ver gente sendo atropelada, sabe? Umas paradas assim. Às vezes pode parecer uma raiva meio juvenil, assim, tipo, poxa, enquanto não tem nada, tem gente que tem muito. E, tipo, mano, isso é mesmo. Tipo, tem gente que não me importa se eu ligar a TV e ver que roubava a porta do malucão, eu não vou ficar triste. Tipo, eu não vou nem ficar triste. E acho que é isso aí que tá um pouco, não é bem um lance de denúncia, acho que mais um lance de só botar pra fora mesmo. Acho que o maior desafio foi eu lidar comigo mesmo, com a minha própria cabeça. Com esse lance de frustração, E também era isso, né, quando eu comecei, a gente tem uma certa mais de vou fazer isso aqui, vou ficar rico, todo mundo vai me conhecer. Quando você se depara com uma realidade que é totalmente diferente dessa, você dá uma tremidinha, você fica meio frustrado. É isso que atrapalha, sabe? Você tem que se preocupar com ganhar dinheiro, com trabalhar com algo que não faz o menor sentido pra você, e a coisa que mais te faz sentido você não consegue fazer, porque você tá cansado. Você tá cansado pra caralho. E aí você começa a se culpar, tipo, nossa, eu devia estar fazendo, eu devia estar produzindo, tem um monte de gente aí fazendo, e eu tô parado. É claro, você tem que pegar 2 horas de ônibus pra ir, então 2 horas de ônibus pra você voltar. Só isso já foram 4 horas. E aí você chega em casa, tem que fazer comida, você tem que fazer tudo, e aí... Eu produzo bastante coisa, né? De Vaporwave, rap e tal. Eu tô dentro de uma banda de punk hardcore. O lance é fazer um som. Você tá pensando no força, né? Se eu acho essa família de tempo que tem diariamente, tem senso, sexo, solar, muito.
esqueci. Porque o lance que me pegou é de que música é gesto. E sim, música é gesto, né? Tipo, você pega um violão, você tem que fazer gestos ali, tem uma movimentação, tem uma parada. E aí eu me peguei perguntando, não, percebendo que não havia gesto na música que eu fazia, né? E aí isso é algo que eu comecei a procurar. E aí agora começando a tocar sempre, tipo, ouço alguma coisa no vinil, pego os pedaços que eu acho legal, coloco um ali pra cada nota e eu vou tocando com gestos, sabe? Com movimento, com intenção. O rap é pra mim ele é um tipo de suporte para eu fazer a minha arte, sabe? E aí eu fico às vezes meio pá, essa minha resposta de falar que o rap é apenas um suporte, porque o rap é compromisso, né? É uma viagem. E é um suporte que eu sinto que eu tenho o direito de usar ele, porque eu sei como usar ele, sabe? Eu não estou fazendo bagunça assim, acho que eu sei o que eu estou fazendo. Eu aprendi bastante sobre a minha ter coragem e bancar o que eu estou falando. Se eu estou falando, se eu escrevi isso, se depois eu li, concordo, eu ainda acho que isso é massa, eu vou lá, eu gravo, e tá indo pra toda a eternidade, eu tenho que bancar. Quero bem mais as barreiras que tive à frente, derrubamos, a força vem dos ancestrais sonhos, interrompidos se viveram, como a resistência transcendeu, hoje sou eu, por eles, por nós, que seja por nós, que seja pelos que vieram, pelos que estão aqui e pelos que vêm no futuro, que use a sua humildade, sabe? As pessoas só vão aprender a ser gente quando usar a humildade a seu favor, e o tempo também, tá? Então beijo da Crioleza. Bom, meu nome é Crioleza, Sara é pros íntimos. Eu tenho 43 anos, tenho 2 filhos, né? Agora eu tô casada, mas passei bastante tempo sozinha. Eu sou adotiva, sou de uma família de italianos. A minha família também me ajudou muito, eu já era mãe, já 15 anos eu já era mãe. A minha mãe nunca me podou assim, de sair, absorver, ela falava assim pra mim, vai lá que você tem que aprender mesmo, sabe? Então, olha, vou olhar assim, eu conheci a galera do rap, aquela época da pracinha, que você ficava na pracinha, tomando vinho, aquela muvuca, né? Pré-adolescência, adolescência, eu tinha 13 anos, falava que tinha 16, que era enorme, eu queria estar no meio da galera grande, a galera que estava desenvolvendo cultura. E eu não entendia que eu poderia ir pra frente, pra mim eu estava sempre ali atrás. E eu passei bastante tempo assim, até eu descobrir o Seu Marroque, que é uma outra paixão minha, que me fez entender e me colocou um pouco pra frente, assim. O universo da música preta é muito rico, né? Então eu absorvi bastante, assim. O meu principal incentivo de estar no movimento é a liberdade de poder se movimentar. E sigo dentro do movimento e fora do movimento, cantando, vivendo, tentando ser feliz, que é o que a gente tenta fazer sempre. A primeira música que eu gravei se chama Valor, é uma música que eu escrevi pra minha filha, mas eu nunca tinha grana pra poder pagar. E aí um rapaz chamado Johnny, que eu amo de paixão, Johnny, te amo, eu fui gravar um back pra ele. Aí quando eu terminei de gravar, ele falou, tem uma surpresa. Eu falei, o que é? Você vai gravar essa música hoje. Quando eu saí do estúdio, eu cheguei em casa, meu marido da época, né? Esse cara ele pegou um martelo pra mim. Não era pra você gravar. Eu não deixei. Um dia você vai ser artista. Eu falei, imagina que você é artista. E aquilo fugiu da minha mente. Eu fui lembrar disso muitos anos depois, num dia que a minha mãe me viu pela primeira vez na televisão. Eu estava no programa da Metrópole, na gravação dos 7 anos de Laboratório Fantasma que eu Emicida. Depois eu em casa, assistindo com a minha mãe falou, como que você está aqui, você está lá? Ela não conseguia entender, né? E aí que eu fui lembrar dessa frase que ela falou. Para a crioleza do futuro, o recado que eu dou é que ela permaneça forte, porque envelhecer não é fácil, é essa passagem da vida. A adolescência a gente sabe de tudo, daqui a pouco a gente, porra, mas o que eu vou fazer? A gente fica perdido. Quando a gente começa a se encontrar, olhar para si mesmo, fica muito mais fácil da gente conseguir pensar no futuro. Tanto para mim, crioleza no futuro, quanto para vocês que querem ser artistas, ou para vocês que estão assistindo o documentário, ou para vocês que não me conhecem, só estão vendo uma mulher preta, envelhecendo e falando o que sente. Seja amigo do seu tempo.
não seja amigo do tempo dos outros. Porque no fim a única coisa que a gente leva é a lembrança. Entendeu? Eu posso estar correndo atrás do ouro que for, não, mas se eu não for humilde, nada disso vale. Uma das coisas que eu mais falo, assim, né, é o quanto a gente tem que valorizar os nossos artistas, né? O quanto a gente tem que olhar para o lado, o quanto a gente tem que, enfim, consumir dos nossos. E esse trabalho ficou lindo, ficou incrível, um registro de memória maravilhoso. Parabéns ao grupo. Sim. Vamos para o próximo? Sim, o terceiro grupo é apresentado por mim e Duda Soares de Souza. Boa! Lê aí a sinopse do trabalho. Pode ler, fica à vontade. O que é fé para você? É uma minissérie documental que reúne diferentes histórias e experiências para refletir sobre o significado da fé, por meio de entrevistas com pastora, uma líder de grupo de irmãs e um pai de santo. A série apresenta diferentes formas de viver a espiritualidade e de encontrar força, esperança e sentido no cotidiano, ao dar voz a pessoas de diferentes tradições e religiões. A minissérie convida o público a conhecer, respeitar e refletir sobre a individualidade de crença presença na sociedade. Pode soltar. Vamos lá. Opa. Pode acontecer. Fé é o verificamento das coisas que você não vê, mas você crê. Eu acho que a fé é se forte em tempos difíceis, acreditar que tudo vai dar certo e sempre continuar forte, acreditar em Deus, independente da sua religião. É confiar, pisar em certeza. Certamente, a gente crê naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente nunca vê, mas a gente sempre crê. Isso para mim é sério. Fé para mim é acreditar naquilo que você crê. Fé para mim é força, é energia. Fé para mim é o combustível da alma. Para mim, fé é aquilo que você acredita muito. Eu acho não desistir, acreditar nas palavras das soluções. Eu acho que fé pode ser qualquer tipo de religião. Mas talvez a fé seja melhor do que qualquer resposta que caiba em poucas palavras, porque a fé não aparece apenas nos momentos de vitória. Ela se revela principalmente quando não temos todas as respostas. Quando o caminho é incerto. Quando a dúvida bate a porta. Quando tudo o que temos é a decisão de dar mais um passo. E não surge uma pergunta. Se fé é acreditar, o que acontece quando ela é colocada à prova? O que sustenta alguém quando a esperança parece distante? No próximo episódio, vamos descobrir que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de continuar mesmo diante delas. Vamos pro episódio.
Em fevereiro, eu exerço a função atual de dirigente espiritual dessa casa do Tupati. Estou começando um ano muito novo, com 12 anos de idade, e desde lá muito se caminhou, com 17 vezes exames de esquizofrenia, exames de psiquiatria, para saber se eu tinha algo doente, né? E desde então eu sigo indo um ano. Comecei de fato com 17, passei por algumas casas muito sagradas e aqui estou. É isso, vai agradar a mim. Mas nós temos acredito em Jesus, que um dia Ele salvou a humanidade, então nós acreditamos que Ele pode tudo. A Reisina diz assim, uma frase que Deus é bom. Se Ele, como podemos, né, como a gente fala, fé é você acreditar naquilo que você não vê, buscar conhecimento, como Deus fala, sem a fé é impossível agradar a mim. Então nós temos que ter fé, que tem um Deus grande, que Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos dado graça, Ele tem nos libertado de algo que a gente nem conhece, nem sabe, e Ele vê, e nós temos pela fé, Ele tem nos libertado, tem nos dado proteção, tem nos dado livramentos. Eu acredito nessa fé, que Jesus, Ele tem cuidado de nós, mesmo nós não vendo, mas nós sentimos. Eu gosto muito do Salmo 23. O Senhor, meu pastor, e nada me falta nada. E com esse vídeo a gente encerra a parte dos trabalhos em audiovisual. É muito legal ver, né, a evolução e a diferença de cada um dos projetos. Né? O audiovisual ele tem uma amplitude enorme, né? E aqui a gente conseguiu trabalhar 3 formatos. Eu estou vendo carinha de ex-educando. Quem tem algum ex-educando aqui? Ali um ex-educando, aqui um ex-educando. Tem alguém que apareceu no documentário, gente? Ali tem outra ex-educando. Ah, não, você é educando de agora, né? Tem alguém que participou do documentário que está aqui? Não? Boa. Agora a equipe técnica vai tirar aqui a parte dos fios. Pode ajudar? Pode. Porque agora a gente vai para um outro formato de trabalho, né? Deixa eu ver por favor. A gente tem como objetivo, né, fazer com que os jovens sejam protagonistas naquilo que eles querem. Então a gente aceita trabalhos de vários formatos. E a gente já teve revistas, vídeo reportagens, documentários, vários tipos de trabalho, mas a gente nunca teve um desfile. E aí a gente vai ter, né, Henrique, hoje um desfile. Com roupas incríveis. Vou ler. Tudo bem aí, Rose? Boa. Eu vou ler a sinopse aqui do trabalho deles. Isso que a gente está lendo, essa sinopse aqui desse textinho, é deles também, tá? É a escrita deles. E aí, só para vocês entenderem, durante os 2 primeiros meses, são 4 meses de formação. Durante os 2 primeiros meses de formação, a gente fala sobre ancestralidade e território. Então, tudo isso é para eles pensarem, saírem da bolha deles e pensarem um pouco mais amplamente sobre essas questões. E aí, nos outros 2 meses, a gente orienta que eles criem o que eles quiserem. E aí, eles vão se juntando em grupos. É muito legal porque isso é natural. Claro, no começo dá uma briga, né? No começo é difícil, mas depois a gente vai encaixando esses trabalhos e aí saem coisas maravilhosas. E aí, eu vou ler aqui a sinopse do Brasil, combinaram de nos matar, combinamos de ficar vivos. Esse projeto é um desfile performático que une moda e poesia para revisitar diferentes momentos da história do Brasil sob uma perspectiva periférica. Por meio de 4 looks autorais, poesias originais e com a colaboração de iniciativas periféricas Amora Brechó e Papoulas Acessórios, os integrantes do projeto dão vida à performance. O desfile percorre caminhos que vão dos povos originários do Brasil ao Brasil contemporâneo, refletindo sobre identidade, resistência, cultura e transformação. Esse trabalho é da Júlia
Souza, Júlia Rocha, Lorena, Yasmin, Jade e Charles. E Rodrigo, desculpa. E aí, no desfile, eles vão ter também a colaboração da Duda, da Beatriz, do Matheus e do Gustavo Garcia. Agora a gente deixa o palco para eles. E fiquem com esse trabalho incrível. Abrir os olhos, nascendo outra vez o sol me mostra. Hoje é o dia que o pajé aprova. Eu levanto com meu pé meu otimismo, segue me levando a maré, com pensamentos longes e ansiosos, que ainda não é. Penso traçando pensamentos e cestas. Um lado eu trago amor, junto com o do bem ansiosa, finalizo com a outra ponta pensando em uma felicidade que será a nossa. Planto a minha ânsia debaixo da terra, junto com as mandiocas, silenciando o canto da arara que insiste em me relembrar. Já é hora de com meu amor me encontrar. Vejo os teus olhos, que logo me esperarão para casar. A aprovação do pajé, nós juntos caminhamos na beira de um igarapé. Meu amor transborda no peito, fico sem jeito te admirando. A lua chega lembrando do nosso amor, com vitórias régias. Voltar às ocas a ordem do cacique, sentar ao seu lado na roda de livros vivos, meditando no conto do ancião Moacir. Deito na minha rede me despertando a rir. Tudo está tranquilo, estou com meu bem ao meu lado, meu curupira. Como seus cabelos incendiassem meu coração, e meu coração incendiou as ocas. Fogo! Fogo! Nossas lágrimas caíam, mas evaporavam com o calor sem perceber. Fugir com desespero sem saber se meu desejo eu vou viver. O medo corre entre nós,
matar e combinando de ficar vivos. Eles podem tirar tudo. Mas não tiram o espírito. Axé, minha irmã, axé, meu irmão, axé, minha irmã e meus irmãos de axé. O sol não acordou, mas olha aí quem já tá de pé. Guerreiro de aço, entre 3 metrôs, campos e bairros. Nós falamos em silêncio. Pra colheita ser um estrago, e senhor nenhum vai com um dedo no que eu faço. Porque nós somos espírito vivo, somos fonte da natureza. Somos a última chama de esperança que toda noite alguém faz questão de manter acesa, mesmo presenciando tanta tristeza. A beleza da vista tem que esconder a arrogância desse povo. Mal conhecem essas terras, mas querem se chamar de reis, de donos. Eu não aceito, eu não tomo. E essa noite com meu dengue eu soube de um quilombo. É o quê? De um quilombo na direção do poço que fica atrás da casa. Disseram que é 1 dia e meio de caminhada. Beirando o rio, eles deixaram algumas marcas e eu não suporto mais viver um dia servir nessa casa. E, de repente, não era só Chico que me escutava. Foi a primeira vez que vi tanto preto junto organizando a sua raiva mais. E se te pegarem crioulo, então eu tento de novo. E se eles abrirem fogo, então você age como água, filho de Iemanjá. Nós atravessamos o oceano pra morrer nessas praias. E tá marcado, decidido, ao cair da noite eu saio e sumindo. Sabendo que o Jurema está grávida de meu filho, eu não posso deixar aqui crescer nesse vacilo, ou a mora crescer nessa laranjada, então é madrugada. Viu por um saindo da senzala, Chico, Jorge, Amora Dandara, Zé, Vilma, Tereza, Kiara, somos no todo 23, 24 para a criança vem esperar, e ela assim vai ter um lugar para chamar de casa, e até agora, jogar no poço somos em 8. Com o passar do tempo fica doido, e será que existe mesmo esse quilombo, irmão? Se não existir, pelo menos nós está solto. Agora somos em 17. Já tem 4 que foram abrir o caminho na frente, tomar qualquer um deles faca no dente, foi questão de segundos. Perto do 20º, acenderam-se as luzes do segundo altar e até o primeiro disparar e o desespero já havia atingido. Naquele momento todo mundo já havia entendido. Já estamos em fuga, ou melhor, em conflito. E eu corro na mesma velocidade que respiro. Na verdade, essa minha vontade de ficar vivo, na verdade, é só o meu espírito respondendo a tudo aquilo que foi vivido. E eu luto por mais 2. E uma delas me deu seu primeiro respiro. Eu reflito, por que Jurema está 4 pernadas de meu alcance? De longe, eu vou sentir um balanço e eu não posso ser pego por esse enxame e até ele descer, mas já está longe. E eu vou me tornar mais do que neguinho. Não vou ter que ver mais que os irmãos no pelourinho. Não fingir que as dores das nossas mães, mulheres, filhas e irmãs não me deixam aflito aos 4 ventos eu grito, em busca de mudar o destino. E quantos quilos de carvão, algodão, madeira eu valho pra essa gente? Ou quantas horas de trabalho extra, frila e pico serão suficientes desde 1500 até atualmente? Mudaram o sustento, mas a dinâmica permanece. E em resposta a tanta dor eu só consigo fazer as minhas preces e escuto o barulho de água corrente. Reencontro minha amada, que naquele ponto estava assustada e indo no caminho nós cantamos algumas baixas e a gente está fugindo hoje. Mas é para voltar com uma raiva muito mais organizada, porque combinaram de nos matar e combinamos de ficar vivos. Eles podem nos tirar tudo, mas não tiram o nosso espírito. E atrelado ao passado, eu ainda espero. Deixar de sentir pelos que ainda esperam.
Simone, quem te mostrou que a periferia também sabe falar de amor. E onde eu estiver, eu sempre voltei de sambar esquisito, pro reggae arrastar meus amigos e ouvir as sabedorias quem não sabe ler nem escrever, mas soube viver. E não se preocupe, senhores, se depender de nós, o samba nunca vai morrer. E hoje, nosso maior ato de protesto e revolta é sobreviver. Porque combinados de nos matar, combinados de ficar vivos, combinados de nos matar, combinados de ficar vivos. Eles podem nos tirar tudo. Mas não tiramos espírito. Agradecer a todos e todas que estiveram aqui presentes nessa noite de hoje e quero chamar aqui ao palco todos os educandos e educandas e toda a equipe do Clube de Criadores Educadores. Matheus. Yasmin. Lorena. Jade. Rodrigo. Meu Deus do céu. Como é que eu fico? Lindo, né? Como é que eu fico, Henrique? Tava chorando. Como é que eu fico? Você... Todo ano é a mesma palhaçada desses jovens, me fazendo chorar. Nossa, até me perdi aqui que eu tenho que falar. Bom, é isso, né? Quero agradecer. Agora sim, uma salva de palmas para a nossa equipe. Por favor, Madu já pegar meu camarada. Salva de palmas. Eu sempre digo que a gente tem alguns projetos, né? O Grupo de Criadores é um projeto que eu começo lá atrás. A Ana Mai foi uma das primeiras educandas lá no Japão, 2016, né? Por aí, por aí. E é muito legal ver que é isso, né? A gente é só soltar que eles vão. E vocês todos estão de parabéns, eu sempre falo, né? Vou falar isso pra vocês sempre. E em 1 mês e meio, 2 meses, o que vocês fazem é uma coisa incrível. Só prova que é isso, né? Vocês só precisam de palco, porque vocês já são protagonistas. E é isso que a gente faz aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu tô meio passada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Temos alguns minutinhos ainda, ó. Arrasamos, temos 10 minutinhos ainda. Não? Alguém quer fazer o Clube de Criadores do Capão ano que vem? Você já tentou 2 vezes, né, meu filho? Você não está não. O Clube de Criadores do Capão, a gente abre as inscrições todo mês de janeiro. E aí a gente fica mais ou menos 1 mês com inscrições abertas. Ele acontece aqui no Sesc Campo Limpo. É isso, uma parceria de 4 anos aí que a gente tem feito com eles. E aí a gente fala sobre tudo isso que vocês viram. Tudo isso que vocês viram são temas de aula. A gente fala sobre ancestralidade, a gente fala sobre território, a gente fala sobre cultura. E aí eles apresentam o que eles querem apresentar. Posso Vocês querem? falar tudo? Pode? Cara, é simplesmente uma experiência incrível.
você conhece pessoas novas, são educadores incríveis que sempre estão abertos para você poder falar o que você está precisando. Se às vezes elas sempre fazem check-in, que é muito legal. Fazem um check-in que é super legal para saber como é que você está, como é que você está, se você está bem, se você está mal. E cara, eu aprendi muita coisa, amadureci. Acho que todo mundo aqui amadureceu um pouco, né? Com todo mundo aqui. A Gisele também é incrível. As educadoras também são maravilhosas. Acho que é isso. Muito bom. Quer falar? Oi, gente. Boa noite. Que isso, gente? Boa noite. Boa noite. Que isso? Eu só pedi o microfone um pouquinho, porque eu queria explicar um pouquinho desse desfile, explicar um pouco a história e o contexto, né? Um pouco das Vem mais pra frente, chefe. Isso aqui é só uns minutinhos. Esse desfile, a gente queria contar um pouco da história do Brasil através das roupas, né? Então a gente dividiu ele em 4 épocas do Brasil e cada dupla de modelos representava uma época. Aí eu vou só pedir para eles darem uma passadinha de jogo pra gente dar uma olhada, agora tem essa visão, né? O primeiro momento que a gente traz são os povos originários, os povos indígenas. E aí, é esse trio, né? Eu falei dupla, mas apenas são trios. Duplas e trios. O segundo movimento que a gente trouxe foi um movimento de colonização. Então, os nossos portugueses, colonizadores, vilões. O terceiro movimento que a gente trouxe foi o da resistência à colonização, que nesse caso sou eu e a Duda, né? Gente, detalhe, não estou com o meu de resistência, era outro, mas eu desfilei mesmo assim. E o último é o contemporâneo / futurista, que sou eu e a Jade. Aí sim, essa roupa com colete e essa calça. E é isso, gente, futurista. Quer falar de onde que você tirou os looks? Então, não fui sozinho, né? Teve muitas mãos passando aqui. Queria que você desse uma salva de palmas também para as colaborações, que foi a THG Veste, Estúdio THG Veste, Amora Brechós e Papolas Acessórios. Sem eles, nada disso seria possível, então uma salva de palmas para eles. Muito bom, Thiago. Acho que agora, Matheus, fala um pouco sobre isso do trabalho do documentário. Alguém segura o microfone para ele. Pés no chão, rap lua. Dá pra pegar? Gente, boa noite. Meu nome é Matheus, eu fiz parte da produção do Rap Rua, documentário que vocês assistiram. E, enfim, falando mais sobre o documentário, né, como foi produzir o documentário, eu acho que nós tivemos trocas muito legais com o território, e eu acho que a gente conseguiu, eu espero na verdade que a gente tenha conseguido passar a mensagem que a gente queria passar para vocês, de continuidade, mas também de lembrança e memória. A gente está tratando aqui no desfile também sobre memória, acho que a gente fala muito sobre memória do Capão também. Então, enfim, espero que isso tenha afetado vocês de alguma forma, espero que vocês saiam daqui pensando nisso, e acho que é isso, gente. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Duda, fala um pouquinho do documentário de vocês, da minissérie de vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar que era para ser um mini documentário, só que no decorrer da produção, de construindo, a gente preferiu fazer em pedaços e se tornar uma minissérie. E aí eu e o Henrique, a gente fez pensando, mas eu estava vivendo muito essa coisa da ancestralidade. E o primeiro tema que eu cheguei aqui foi ancestralidade. E depois disso, foi mais me florescendo isso, e a gente chegou a que a gente teria que fazer um projeto.
religioso, a gente pode ter tradições diferentes, culturas diferentes, mas tem uma coisa que a gente conversa igual em todos os lugares, é a fé. Então foi isso que a gente quis trazer para essa minissérie. É isso. Muito bom, muito bom. Pode falar. Eu não tinha a menor ideia de que eu ia fazer esse projeto. Tanto que eu entrei nem sabendo o que eu ia fazer. Mas só que depois que eu entrei no projeto, eu cheguei até dar umas ideias. Agora sim, hip hop em casal. Vai, Gustavo. Fala do projeto? É. Pô, então, fazer esse projeto aí foi maneiro. Nosso projeto foi ir ali, passar pela Zona Sul assim, pá, e achar, e pegar as músicas do rap e meio que tentar encaixar ela no lugar que a gente tava vivendo, vivenciando. Tipo, da ponte pra cá, a gente foi lá na Ponte Dias, tá ligado? Que tem o extremo da Zona Sul assim, aí depois tem o sul pro centro, a gente também falou um pouco sobre a ponte. No capítulo 4, versículo 3 também a gente foi na frente de uma subprefeitura ali de Santa Amaro também, ficou lá no Largo 13. Pô, eu mandei pra gravar no Largo 13, ela também, a gente fez uns negócios bem legais lá e a gente explicou um pouco sobre o Preto Tipo A, a gente explicou várias coisas sobre o Mano Brown, sobre o lugar também. A gente também fez uma entrevista com a Kesley, que alguém aqui conhece? Pô, muito massa ela assinou uma entrevista pra gente, a gente conversou bastante com ela falou um pouco sobre o lugar que ela vive, que é ali o Jardim Letícia. Mano, muito legal, tudo que ela passou pra gente, que ela ensinou muita gente também. E esses 3 vídeos aí, a gente, depois de explicar tudo, nós dois, né, a gente percebeu o quanto que isso aí era necessário para as pessoas terem esse tipo de informação no Instagram. E desde que começou essa ideia, ter uma informação bem fácil, assim, bem acessível. Quer contar alguma coisa? Muito obrigado, era isso. E aí, só falando que nessa edição, nesse ano, a rede social aqui falou pra vocês marcarem no Instagram, pra gente repostar, né? @clube_educapão, tá? Esqueci que eu ia falar, ixi, mano. Pera. Sim, obrigada. Esse ano, a gente teve uma novidade na formação, né? E aí, três desses jovens aqui foram selecionados, eles vão fazer um estágio comigo, eles vão trabalhar comigo. E a gente tem outros projetos. Quem são os jovens selecionados? Quem são os jovens selecionados? Gustavo e Bia. Eu queria que todos eles fossem trabalhar comigo, né? Mas a gente não tem dinheiro para pagar todo mundo, né? Também não é um grande dinheiro, mas a gente precisava pagar pelo menos uma ajuda de custo, eles vão receber para trabalhar lá e estão felizes. Já choraram bastante, né? E vocês acham que a escolha foi boa? Agora depois da escolha, o que vocês acharam? Eu tenho certeza. Vocês já fizeram aposta? Fizeram aposta? Fizeram bolão. Tinha bolão para saber quem ia ganhar. Mas é isso, gente. Muito obrigada. A gente vai encerrando por aqui. Chegamos no nosso horário.